Boa noite, pessoal. Pessoal entrando. Uma boa noite. E já vamos começar no assunto, né? Eu comecei a postar, comecei a conversar com vocês referente a perfil comportamental. É que a minha cadeira tá me sabotando aqui. Perfil comportamental. E a importância do perfil comportamental, né? O perfil comportamental, ele mudou a minha forma de ver a vida. E eu tenho certeza que vocês conhecendo vai mudar também, porque muda, a gente é usado muito no meio corporativo para mapeamento de áreas e tudo mais. E ele é muito útil no mundo corporativo, mas ele também é muito útil na vida pessoal, nossa vida pessoal. E mudou a minha vida, mudou a forma como eu me relaciono com as pessoas. A gente começa a entender um pouquinho mais sobre como que a pessoa pensa e como que não pensa. Então, inclusive eu tenho em casa, eu aprendi, uma pessoa muito próxima, aprendi conhecendo o perfil dela e aprendi a lidar com ela. Então, pequenos conflitos que surgem de relacionamentos, a gente começa a entender na gente, e aí e depois de entender na gente, a gente entende no próximo, né? Então, perfil comportamental é uma das ferramentas incríveis de autoconhecimento. E um dos grandes mentores, que é o Tony Robbins, ele fala que todo problema... Só o áudio tá bom? Vocês estão me ouvindo bem? Puderem botar para mim já me ajuda. Ele diz que todos os problemas e todas as soluções estão nos relacionamentos. E para melhorar os relacionamentos, a gente precisa muito de empatia. A gente precisa ter empatia, a gente precisa aprimorar esse dom. É um hábito, né? Aprimorar. E a gente consegue aprimorar através do autoconhecimento. E o perfil comportamental ele trabalha muito a questão do autoconhecimento. Então hoje já tá por aqui a... Obrigado, pessoal. O áudio tá bom. Então já tá por aqui a... Deixa eu chamar ela. A Daphne. A Daphne é uma grande amiga. E que aí esse mundo do desenvolvimento humano me deu. E é uma grande amiga, ela trabalha como coach de produtividade digital. E a Ju ensina a trabalhar a produtividade digital. Um monte de atividades que a gente tem aí. E ela também é especialista em autossabotagem. Então eu convidei ela pra gente bater esse papo e pra agregar ainda mais. Deixa eu ver, Daphne. Convidá-la aqui. Convidar. Então eu vou passando aqui já o que é. Como é que funciona esse perfil comportamental? Chegando a nossa amiga. Aê, chegamos! Tudo certo? Tudo, boa noite, tudo bem? Tudo ótimo, friozinho por aqui? Não, isso é só impressão tua. Só impressão. Boa Mas aí tá bem mais noite, frio. gente. Eu tô congelada de frio, né? Eu tô congelada. Me digam, vocês estão escutando direitinho? Tá tudo bem? Porque eu tô com um fone de ouvido novo aqui. A gente vai testar, vai estrear meu fone de ouvido novo. Pra mim deu uma trancada só no sinal. O áudio tá bom. Tá tudo bem? Tá meio quadriculado, não sei se é só pra mim. Tá, então vamos fazer o seguinte. Eu saio e entro de... A Daphne saiu, pra mim tava meio quadriculado, ela já entra de novo aqui. Ô Vinícius, você tá travando? Só o meu ou o da Daphne também tava travando? Então, só pra eu ir continuando, que a gente espera a Daphne de novo entrar. Travou da Daphne. Deixa eu ver se ela tá aqui, chamar de novo. Enviar a solicitação. Vamos aguardar ela entrar, que aí a gente já segue. Voltando. Oi. Oi, voltamos, deu certo, melhorou? Agora sim. Para mim tá muito bom. Para mim tá perfeito agora. Ai, que bom, que bom, que bom, que bom.
Daphne, eu comecei a dar uma breve explicação sobre a importância do perfil comportamental e para mim que bate tanto é a questão da empatia, né? Para mim a empatia nas relações, para mim é o ponto forte, a gente ser mais empático nas relações e as relações nos levam aí a conquistar muita coisa do que a gente quer. Os problemas e as soluções, como diz Tony Robbins, estão nos relacionamentos. Então a gente tendo mais empatia, a gente consegue se relaciona melhor a gente consegue mais, a gente consegue alcançar alguns objetivos. E uma das ferramentas que a gente está trazendo é o perfil comportamental, que para mim, não sei se para ti também, acredito que sim, mas mudou a minha visão de vida, mudou bastante meus relacionamentos. Então te apresenta aí para quem não te conhece, vamos direto no assunto. Vamos lá, então, boa noite para todo mundo. Antes de qualquer coisa, Cláudia, brigadão pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, da gente poder falar sobre o perfil comportamental, que realmente, perfil comportamental é uma ponte de ida sem volta, porque quando tu vai e tu te conhece, não tem mais como tu voltar. Então, eu me chamo Daphne, eu trabalho como coach, eu trabalho exclusivamente com produtividade digital, mas, Daphne, que loucura é essa produtividade digital? Eu ajudo hoje empreendedores a conseguirem estar 100% presentes aqui nesse mundo digital, nesse mundo louco que a gente vive, que é numa telinha de celular. Mas, dentro disso, eu entendi que tem vários itens que compõem, por exemplo, a autossabotagem, ela compõe a produtividade digital. E aí entra a questão de perfil comportamental, entram todas as nossas ferramentas que nós trabalhamos como coach. Então é um apanhadão, é um balaio de gato, que nem diria a minha mãe. A gente trabalha sim em questões de produtividade, porque é necessário, mas também trabalha muito autoconhecimento. E eu acho que eu acredito demais nisso, sabe? Do autoconhecimento. Eu sei, entendo os meus limites, entendo até onde eu vou, entendo até onde eu não posso ir e entendo o limite do outro. E aí a gente entra na questão de empatia, a gente entra na questão de relacionamentos. Eu acho que para mim um dos grandes segredos é que o entendimento, né? Não trate as pessoas como você gostaria de ser tratado, porque a forma como eu gosto de ser tratado pode ser muito diferente. A gente não está falando, claro, ser inteligente, não está falando que. Sabe que a gente não está falando de respeito, de educação, mas a forma como a gente gosta de receber informação é diferente, por exemplo, da Daphne, é diferente. As pessoas são diferentes e a gente entender isso, respeitar aí vem muito o autoconhecimento. É entender, respeitar e agir como a pessoa gosta, né? A parte que ela, o tipo de como que ela forma pensamento, como o que ela não gosta também, o tipo de brincadeira que não gosta. Então, quando a gente começa a conhecer tudo isso, a gente conhece na gente, obviamente, primeiro, né? Porque a gente não dá o que a gente não tem, e aí depois a gente passa para o outro. Então, eu Exato. expliquei. E assim, deixa eu só dizer uma coisa antes de a gente começar. Um minutinho pra galera que tá aqui, ó. Eu sou uma pessoa, o Clauber vai ensinar para vocês, mas eu sou comunicador, e comunicador ama coraçãozinho. Então, toca o dedo nesse coração que tá aqui do lado, senão eu vou ficar muito triste. Toca o dedinho nesse coração, eu quero ver subir coração dentro dessa live, tá? Combinado? Comunicadora. Os comunicadores natos. Mas então, o que eu comecei a explicar lá, e agora vamos direto ao assunto. O que é esse perfil comportamental? O perfil comportamental, quando eu identifiquei, quando eu conheci, eu não acreditei que por respostas ia sair tanta coisa, sair tanta verdade, né? O raio-x da nossa vida. Ele é um raio-x. É um raio-x. Ele passa, inclusive, como a gente toma decisão, como a gente age, se a decisão emocional, racional, tem muita coisa. E um dos principais pontos é ele identifica quais são os perfis comportamentais. Eles são 4. E todos nós temos os 4. Alguns deles, 1, 2, normalmente é o predominante. Tem gente que tem 3 mais fortes. Normalmente são 2. E não existe perfil bom e perfil ruim. Existe a gente se adaptar, a gente conhecer e usar os pontos fortes, potencializar os pontos fortes e minimizar os fracos. Então, para isso que a gente tem um raio-x, né? A gente começa a nos conhecer primeiro. Então, ele é uma ferramenta, como eu falei, muito usado no mundo corporativo e extremamente importante, mas ele pode e deve ser usado na vida pessoal também. Como eu falei,
conhecendo isso, mudou o meu relacionamento total. Eu comecei a entender realmente as pessoas e conversar de uma forma diferente, entender, ter mais empatia, respeitar, né? Então, eu estou olhando aqui, e aí, muito respeito, a nossa analista, ela fez um mapa mental da nossa conversa, então, me ajudou muito porque o meu analista está lá embaixo, mas enfim, a gente vai conversando. Então, e aí, se quiser no meio do caminho aí falando, fica à vontade, Davi. E para que ele serve? Ele serve justamente, como eu comentei, para ver como eu gosto de receber informação e como eu passo informação, como que funciona a minha linha de raciocínio, como que eu penso, como que eu analiso o que acontece. Então, as ações que eu tomo, por que eu tomo ações dessa forma. Como que eu faço e por que algumas atitudes me incomodam. Como eu falei, algumas brincadeiras, pode ser que para determinado perfil não goste. Até a forma de falar, né? Tu vai ver um comunicador assim como a gente, ele sai falando, porque o objetivo dele é falar. Ele quer falar, ele quer contar a história. E aí vai mudando de pessoa. Não sei se tu concorda comigo, mas o comunicador, não é o nosso caso, não é o caso da nossa live, mas o comunicador, que é o nosso caso, é aquele que vira amigo de infância na fila do banco. Tu vira amigo de infância de todo mundo. Sim, já sabe, em 5 minutos de conversa, já sabe a história de vida da pessoa. Nossa, é amigo de infância. Mas, e aí chega no... Fala lá, eu queria te complementar. Tô falando no pra que serve, né? E olha só que bacana. Quando a gente fala do meio corporativo, posso falar porque eu trabalhei 15 anos dentro do meio corporativo, né? O perfil comportamental ele é tão importante, que o que acontece? Você acaba moldando a tua equipe conforme o perfil comportamental. E isso eleva a quantidade de metas que tu consegue concluir, tu consegue avaliar melhor o desempenho das equipes para ver o quanto é importante dentro do mundo corporativo também. Exato. E um executor, por exemplo, já pegando esse gancho, um executor, ele tem a tendência, por ele gostar de liderar, ele tem uma tendência a ser líder de equipe, né? Então, no ambiente corporativo, vamos puxar um pouco para o ambiente corporativo, tu pegar um executor e botar ele para preencher planilha, por exemplo, tu matou toda a produtividade, toda a vontade do cara de trabalhar. Então, pode ser que não seja nem por maldade, mas tu tá precisando de uma pessoa para preencher planilha. Aí chegou o cara, tu gostou do cara, tu pega ele e bota lá para preencher planilha. Pô, o cara que era muito bom ali, tu acabou com ele porque tu largou ele no lugar errado. Então, utilizar isso no mundo corporativo e na questão familiar, né? Serve para tudo, né? São pessoas e as pessoas estão no mundo corporativo, na família, estão nos ciclos de amizade, estão em tudo. Então, entendeu? Eu tenho, por exemplo, a minha esposa Amanda, ela é executora total. E aí e eu sou comunicador, então de vez em quando eu vinha, deixa eu te contar uma história aqui. Contar a história. Daí tu começava assim, tá, mas e aí, o que aconteceu? Como assim, o que aconteceu? Tu te contando a história, tá, mas e aí, resolveu como? Não, mas tá na história. Então, isso pode ser motivo de muito conflito, se tu não conhece, e depois que tu conhece, não, é o perfil da pessoa. Ela não gosta de muita conversinha, não, ela quer saber, ela quer ação, focar em tarefa. Direto ao ponto. Exato. E vamos lá, então, vamos seguir aqui, seguir nossa organização. Então, a gente fala sobre, no mundo corporativo, o executor ele tem uma tendência a ser líder de equipes, porque ele tem esse nato dele, né? A liderança. Ele gosta de liderar. E para tu estar num nível hierárquico um pouco, Amanda, a criação dos filhos, uma ajuda sensacional. Fala logo. É isso aí. Para tu estar num nível... Exato, não enrola, não quero historinha, fala o que aconteceu. E para tu estar num nível hierárquico, tu tem que tomar decisão muito rápida e tu tem que estar confiante naquela decisão. E o executor tem isso no sangue. Ele pode estar fazendo a coisa mais errada, mas ele está confiando no dele. Ele está confiando, ele vai fazer, ele vai bater o pé, ele vai levar até o fim. Então, e a decisão é muito rápida, né? Eles pensam muito rápido, decidem e vão embora. Então, e aí pode chegar no ponto de até ser ditador, por eles serem muito autoconfiantes. A ideia deles, ele botou na cabeça, não, é isso aqui, vamos lá, essa é a ideia, eu vou seguir.
Então pode chegar a ser ditador. Exatamente. Ele tem a tendência a carregar a opinião do grupo, né? Inclusive para liderar em casa, mães. Isso, exatamente. Dentro de casa, o tal do executor, sabe, é aquele que, tipo, nossa, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Em 2 minutos está tudo resolvido e pronto. Cada um já tem as suas tarefas. Mas trazendo para dentro do corporativo de novo, sabe o chefe chato? Quando a gente diz, nossa, aquele chefe é uma mala sem alça, provavelmente ele seja um baita de um executor. Oi, você está me escutando? Oi, deu, voltou. Tá, voltamos, beleza. Eu tava dizendo que o chefe chato, normalmente, ele é um baita de um executor. Por quê? Porque ele tem aquela característica de ser um ditadorzão, né? Tipo, eu quero tudo certo, dessa maneira, assim, 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 assim. A questão de ser um pouquinho autoritário, que tu já falou antes, né? A questão de dominância do ambiente, porque é do executor, né, Cláudia? Tudo resolvido. Adoro isso. Sim, só voltando, aproveitando, é aquela pessoa que ela é focada na tarefa, né? Tem que fazer isso aqui, não, então vamos pegar aquilo lá e fazer. Tá, mas e se não tem em si? Vamos pegar e vamos fazer. Então, é muito útil, a gente tem que saber lidar, né? É muito útil em determinadas tarefas. Termina aí do chefe chato e do chefe ditador. Não, o chefe chatão, sabe? Tipo, eu passei muito por isso na minha vida. Só para contextualizar, eu trabalhei 15 anos dentro da área de construção civil e eu tive alguns coordenadores que eram muito chatos. Inclusive o meu último coordenador, que ainda bem que ele não tá aqui na live, de repente pode ser que ele entre, mas ele era muito... O cara é um executor em nível hard, sabe? Muito executorzão. E eu com um perfil completamente oposto ao dele. Eu chegava na minha sala, eu queria conversar, eu queria saber como é que estavam as pessoas, como é que ia ser o dia. Ele... Mas aí, para ele, aquilo ali era o quê? Era tempo desperdiçado. E o que o executor odeia? Perda de tempo. Para ele, tudo é perda de tempo. Então tem que ser, vamos lá, vamos fazer, senão a gente está perdendo tempo. Então, olha só como é a coisa, né? Minha equipe salva parte da comunicadora. Então, né? Mas, enfim, falando do mundo corporativo, é bem isso, sabe? A gente entende muito essa clareza da gente entender, nossa, meu chefe, ele é executorzão. Então, eu sendo de um perfil oposto ou muito parecido, como que eu vou conseguir trabalhar? Porque existe o conflito do perfil muito oposto, mas existe o conflito do perfil igual. Se for dois executores, sim, também, né? com ideias diferentes, vão ser que duas cabeças duras, um dando de cabeça com o outro, né? Exato, o executor botou na cabeça que vai ser daquele jeito e ele vai levar aquilo até o fim. E aí pega um outro líder que tem o mesmo perfil comportamental e tem outra ideia, bom, vai ter que ter um comunicador no meio do caminho ali para organizar tudo isso. Faz igual o negócio, Então, o quanto é importante a gente entender e conseguir moldar a equipe, né, Cláudia? Tipo, dentro do mundo corporativo, eu preciso de uma equipe de performance, então eu tenho que ter mais executores. Mas eu tenho que ter um analista lá para, olha só, vai ser assim, dar o passo a passo. Tem que ter um comunicador, vamos agregar todo mundo lindo, maravilhoso, vamos se abraçar. Então, tu tem que realmente entender isso para que a coisa funcione, ela seja fluida. O comunicador ele tem a tendência, e isso às vezes apesar de não ser o executor, perdão, o executor ele tem uma mania, e aí como ele é focado em tarefa e não quer perder tempo, às vezes ele não dá nem bom dia. E o meu executor, às vezes, fala mais alto, porque eu vou fazer alguma coisa que eu falei com a pessoa, sei lá, há 3 dias atrás, e eu saio falando. Caramba, eu não dei bom dia. Não, peraí. Bom dia, e aí volta. Porque o executor tá com aquilo ali na cabeça, não, tem que fazer. E ele sai fazendo. Então, alguns pontos do executor eu tenho, apesar de ser um comunicador nato. E o executor é muito movido pelo desafio, né? Quando muitas pessoas, e por isso o cargo de liderança, né? Quando muitas pessoas entram no desafio, acaba ficando um pouco temeroso, aquele ali é o chão do executor, né? Não, veio o desafio, vambora. Maior que seja, não, isso aqui que me motiva, isso aí é minha gasolina. Então, ter um executor numa equipe é movido, sensacional. Né? É combustível. Exato, é o chão dele. É combustível. Exatamente. Exato. E olha só, a gente estava falando do meu chefe, ele entrou na nossa live, o Flávio acabou de entrar. Meu lindo chefe amado, ó.
Acabou de entrar na live, viu que lindo? A gente falando, acabou de entrar na live. Então, executor nível hard. Executorzaço. E aí acontece o quê? Acontecem esses conflitos dentro de equipes. Então é muito importante a gente realmente entender o perfil e principalmente o perfil executor dentro de uma corporação. Por quê? Pode parecer louco, mas vai ser um dos perfis mais desafiadores da gente conseguir lidar. Porque tem a questão de ele tem sempre a razão, né? A opinião dele, ele botou uma coisa na cabeça, é a opinião. E por incrível que pareça, às vezes ele faz a situação se moldar para a ideia dele dar certo. É incrível, porque ele carrega, né? Ele carrega. Então, para a equipe, e isso não só para a equipe no mundo corporativo. Eu falo muito de equipe, por exemplo, a família. A família é um time também, né? Então, tu ter um executor dentro da família, um executor dentro do teu ciclo de amizade é extremamente importante. Todos eles são importantes. Mas como a gente está falando do executor, é extremamente importante. É o cara que vai pegar e o cara que vai fazer. Tem que, sei lá, tem que arrumar alguma coisa. É ele que vai fazer. Ele pegou e ele vai fazer. Então é importante ter essa pessoa, né? E aí a gente fala sobre... E a gente tem o problema de... por ele ser muito focado em tarefa, ele tá sempre... Ele não quer perder tempo. Vamos fechando, né? Como diz o Jerônimo, vamos fechando as caixinhas. Ele não quer perder tempo, então às vezes ele não dá nem bom dia, porque ele não quer perder tempo, ele quer fazer a tarefa. E aí, quando ele terminou aquela tarefa, ele não quer perder tempo de novo, ele já quer pegar outra tarefa. E aí a gente corre o risco de entrar no workaholic. É o cara que é focado em dar check. Check. Não, vamos check. E aí não para nunca isso, né? Então a gente tem que ter esse cuidado também. Tem que ter essa atenção. E aí, a gente fala o seguinte, né, Robert? Parece louco. A pessoa entra nesse negócio do vício do trabalho. Como que a gente sai desse vício de trabalho? Como que a gente sai desse ciclo? E é um vício de trabalho, a gente falando do mundo corporativo, mas isso também pode ser trazido para o nosso mundo de pessoas. Por exemplo, tu está tão focado em fazer, em construir alguma coisa na tua família e tu só pensa naquilo ali e não pensa no bem-estar, no que está ao redor, né? Então tu fica muito focado na execução. E como que a gente faz? Eu gosto de trazer uma metáfora e eu acho que super cabe para esse momento, tá? Que é a metáfora dos troféus. Imagina, tu é um corredor e aí você corre um monte, faz meia maratona, faz uma maratona, corre 50 quilômetros, corre um montão. Ganhou vários troféus. Pegou uma estantezinha e colocou seus troféus lá. Lindo, uma estante cheia de troféus. Mas aí tem um pedacinho só que não tem um troféu, que tá vazio. E aí tu olha pra onde? Pra aquele pedacinho que tá vazio. E tu começa a fazer o quê? Tu só trabalha pra que aquele pedacinho seja conquistado. Mas e os outros 50 troféus que tem lá já? Então a gente precisa começar a comemorar um pouquinho o que a gente já tem. Então olhar e dizer, nossa, eu tenho tudo isso. Beleza, ótimo, tranquilo. Agora deixa eu descansar um pouquinho para eu correr atrás daquele pedacinho que está faltando. Então é admirar o quanto você já conquistou. Isso faz com que a gente diminua um pouco. A Bru falando aqui, ó, comemorar é importante. Sim, comemorar é muito importante. Não só para isso, ele tem outros benefícios, né? Agora não vai ser o caso, mas ele tem outros benefícios a gente comemorar essas pequenas vitórias e tudo mais. E um dos pontos da gente conhecer isso é, como a gente falou no início, algumas coisas que nos incomodam, né? E o executor, ele tem a questão de crítica, dele ser criticado, ele tem essa parte. Então, a gente conhecendo isso, por exemplo, digamos que eu seja um executor, quando acontece isso, alguma coisa que me machuca, não é tu sair respondendo na hora, porque tu tá te conhecendo, tu sabe por que aquilo te machucou. E pode ser que a outra pessoa que tenha feito aquilo que não foi intencional, tu começa a entender, não, me machucou porque eu me conheço, eu sei que eu sou executor e isso me incomodou. Mas aquela pessoa não fez por gosto. Então, quando tu começa a conhecer isso, a empatia, ela extrapola tudo, porque tu começa a melhorar as tuas relações através da empatia. Exato, tu começa a olhar para o outro com os olhos diferentes. Voltando a falar do meu chefe, que eu acho que não tá mais aqui. Aleluia, irmão. Então, o que acontece? Quando eu entendi o perfil comportamental e eu vi, nossa, ele é um baita de um executor e eu sou comunicadora,
às vezes que ele chegava e passava reto pela minha sala e não me dava bom dia, que aquilo me doía, eu pensava, não, mas é dele. Daqui um pouquinho, quando ele resolver o problema que ele tá na cabeça, ele vai voltar e vai me dar bom dia. E foi bem isso. E era assim que a gente conseguia lidar com esses pequenos detalhes que o executor tem. Às vezes ele parece ser um grosso, ser um carrasco, mas é só por fora. É só uma capa que o executor coloca porque ele tem que fazer. E é a maneira que ele vê de que as coisas vão dar certo. Exato. Isso tu fala no mundo corporativo, eu trago para dentro de casa de novo. Às vezes, quando eu ia contar história, por exemplo, que eu queria, e aí eu queria contar, né? Contar, né? Aquele que faz amizade quando tu falou na fila da padaria pra vida toda. Então eu quero contar história, eu quero conversar. E aí, às vezes, tu tá conversando e a executora aqui em casa, por exemplo, tá fazendo qualquer outra coisa. Que ela tá ligada aqui na conversa, tá fazendo qualquer outra coisa. Quando vai chegando no final da história, ela acha, tá aí, como é que foi? E aí tu pensa, pá, mas eu não tava nem prestando atenção em mim, porque eu tô contando uma história. E aí tu começa a entender, não. Ela tá fazendo, focar em tarefa, ela tá fazendo 35 coisas ao mesmo tempo ali, e tá com o ouvido um pouquinho aqui, e ela quer saber o resultado da conversa, ela quer saber o que aconteceu, ela quer saber o final, o que deu o check lá na conversa, tá aí, e o que tu fez? Ah, eu fiz isso. Então tá, beleza? Um bom dia também, bom dia, boa noite. Às vezes não, o executor tá ali para fazer, tá ali para falar, ele sai falando. Então, tem essa questão de autoritário, tem essa questão de que parece uma pessoa um pouco mais grossa, um pouco mais rígida, mas é a questão do perfil comportamental. E aí entra muita empatia. Começa a entender isso, muda. O teu ângulo vai, a tua câmera muda para o outro lado. Não, peraí, não é por gosto que a pessoa tá assim, é porque é o perfil comportamental dela e vamos entender e trabalhar. Vamos pegar as partes boas, né? Pô, ela é ótima para delegar, então precisa fazer alguma coisa, olha só fulano. Como é que a gente resolve? Não, faz isso, pum. Não está resolvido o problema, já delegou para 75 pessoas para resolver. Então, são pessoas extremamente importantes para bater meta, né? Para bater meta, tipo, realizar. São pessoas realizadoras de sonhos. Essa é a realidade, né? Tipo, o perfil que é a pessoa que tem um predominante como executor é uma pessoa realizadora. Ela baixa a cabeça e vai lá e faz. Pelo perdão da palavra, meninos tirem crianças daqui, mas foda-se o resto, tá? Ela vai lá e faz. Porque o objetivo é dar o check, então ele nem olha pro resto, né? Esse é um dos pontos que a gente vai tocar, que ele é um pouco negativo, tem a parte negativa desse ponto. Então ele é uma pessoa que não vê barreira, então onde ele viu alguma coisa que ele tem que ultrapassar, aquilo ali é um obstáculo, e aquilo ali faz ele crescer, ele quer ser sempre melhor. Então ele vai lá e vai fazer. Mais que quer fazer um executor andar, vai lá e desafia ele. Não, eu acho que tu não vai conseguir fazer isso aí. Vai, enlouqueceu. Botou gasolina, botou álcool, botou querosene, agora ele vai fazer, e vai dar um jeito de fazer. Então, ele é uma pessoa extremamente competitiva, né? Extremamente competitiva. E por isso os cargos de liderança normalmente, obviamente não é regra, mas tendem a ter executores. De novo, não é regra, mas é um perfil comportamental que se enquadra num cargo de liderança de tomada de decisão. Ele não mede esforço para atingir o objetivo comum. Então, como a gente falou atrás, eles são autoconfiantes. Eles botaram uma coisa na cabeça, aquilo deu certo e eles vão até o fim. São extremamente decididos, determinados, são práticos. E uma coisa que eu vi aí foi o nosso mentor, né, o Jerônimo Temer, ele comentou que ele tem a visão Google Maps. Então, quando tu tá com um problema aqui, tu chegou com um probleminha, ele tá aqui em cima olhando, não, peraí, isso aqui não é nada. Nós vamos chegar lá. Então, a visão Google Maps, ele já tá olhando o fim do caminho quando tu tá aqui no início aqui. Então, uma pessoa extremamente importante para tu ter no ambiente corporativo, para tu ter na tua família, no teu ciclo de amizade, uma pessoa muito importante, só saber trabalhar, saber conhecer, né? E aí, tem mais alguma coisa de positivo para acrescentar? Não, olha, eu gosto muito de uma coisa que é muito característica do executor, que é aquela situação de que ele estimula, dentro da maneira correta, né? Quando tu já te conhece, o executor ele consegue estimular as pessoas a melhorarem o seu lado, a sua performance, né? Então, eu gosto muito disso. O que acontece? Isso é uma linha muito tênue. Quando o executor está desequilibrado, tu vai dar porrada no outro. Tu não vai ter melhor performance. Tu vai dar porrada no outro. Mas quando a gente já tem o conhecimento, o autoconhecimento do que é, como que tu pode melhorar, isso é super válido.
E eu acredito muito nisso, me corrija se eu estiver errada, tá, Cláudia? Mas que a gente pode melhorar essa performance dentro de casa. Por exemplo, pais executores com os filhos. Quando tu tem um autoconhecimento já daquilo ali, tu consegue estimular com que seus filhos corram atrás dos seus sonhos, que seus filhos queiram ser o melhor possível. Então, não é tudo muito parado, né? Então, eu gosto muito disso do executor. Então, uma coisa que eu não sei se falou, mas eles gostam de receber críticas dentro dos padrões deles. É meio maluco isso, tipo, cara, me critica, mas dentro do meu padrão, tá? Se é pra ser crítica, tem que ser crítica pequena, construtiva, que tu vai me dar em menos de 1 minuto. É tipo stories do Instagram. Grava stories do Instagram pra dar de crítica pra eles. Sim, porque o objetivo, ele vai receber a crítica, ele não quer nem perder o tempo. Ele ouviu a crítica, ele já está pensando em melhorar. É uma pessoa que escuta bem a crítica se ela for bem feita. Não vem com uma historinha, olha só, fulano, lembra aquele dia? Não, matou o executor. E aí tu comentou na questão de pais executores dentro de casa, na questão de família. Isso é extremamente importante na questão de família, não só o pai executor. Quando isso eu tive uma situação no meu ambiente de trabalho, no ambiente corporativo, que eu estava conversando com um colega e ele falou, cara, tô com um problema com a minha filha. E aí eu sei, o que foi? Não, elas têm algumas tarefas para fazer e às vezes ela não faz. Sim, tá, mas às vezes ela faz? Sim, às vezes ela faz. E nas vezes que ela faz, como que tu conversa com ela? E aí ele na conversa, a gente conseguiu identificar que muito provavelmente ela tem um perfil executor. Então, quando ele desafiava ela, assim, fulano, olha só, na época acho que eu não lembro se era guardar roupa, eu não me lembro o que era. Quando ele desafiava ela, era quando ela se movimentava. Então a importância disso, né? Tu pode motivar os teus filhos, tu não vai chegar para a filha executora, por exemplo, filha, senta aqui, olha só, se acontecer isso, cara, ela não quer saber, tu tem que desafiar. E aí quando ele desafiava ela, aí sim, aí ela se motivava e ela fazia as coisas. Então não só para as tarefas, isso foi só um exemplo, né? Mas as tarefas dentro de casa, mas as tarefas para a vida, para o estudo, para trabalho, para carreira. Tu pegar o teu filho, tu entender o teu filho, obviamente, tu te entender primeiro, e o que a gente não dá o que a gente não tem, a gente só dá o que a gente tem. Então, tu entender ele primeiro, e aí depois tu conseguir adequar a tua linguagem, a tua conversa, a tua comunicação toda para conseguir o melhor, tirar o melhor daquela pessoa, né? A gente está falando, se a gente falar de filhos, pelo amor de Deus, né? Tudo que a gente quer é o melhor deles. Então, tu tem um raio-x, como a gente falou no início, tu tem um raio-x do teu filho na mão ali. Então, tu sabe como falar com ele, tu sabe como motivar, tu sabe o que não falar, tu sabe como dar um feedback, tu sabe como dar uma crítica. Então, ter isso para mim, eu sou suspeito para falar, mas perfil comportamental para mim é uma das coisas mais importantes que todo mundo deveria ter. E tem muita gente que não sabe nem o que é. Então, a gente está aqui justamente para demonstrar a importância disso, né? Exatamente. Tanto no ambiente corporativo, na família, tudo. Em tudo, é pra vida, né? E eu digo que é uma coisa meio maluca, mas eu acredito que vai chegar um momento que isso deve ser visto lá na escola. As crianças entenderem já dentro da escola ter uma educação de conhecimento. Desde a infância. Não digo que tu vai passar por uma criança de 4 anos que é um perfil comportamental. Não. Mas isso ir aos poucos, passinhos de bebê e estimulando a pessoa a se conhecer. Porque vão se tornar adultos muito melhores. A convivência social família, a empatia, que eu acho que é a grande chave do que a gente está falando aqui, a empatia com o outro. Obrigado. Sabe? Hoje a gente vê tanta coisa ruim acontecer dentro de escolas, dentro de grupos de amigos, que é bullying, isso, aquilo, aquilo outro que acontece. Por quê? Porque a pessoa não consegue entender a diferença do outro. Entender que, tipo, as pessoas são diferentes, ninguém é igual. Exato. Isso já tem, eu já vejo em algumas escolas, inclusive no do meu filho, eles tratam muito a questão de emoções, eles estão tratando muito de sentimentos, eles tratam bastante disso. Não sei ainda como é que funciona, mas se tem essa questão de perfil, mas isso aí tinha que ter para a vida. A gente teve eu estou num projeto da questão da paternidade, então, junto com o Lucas do Sim Sou Pai,
Então, a gente teve um encontro com alguns pais e a gente falou sobre perfil comportamental. E aí o rapaz, na época, disse assim, cara, eu trabalho perfil comportamental o tempo todo na minha empresa. Eu faço essa análise com os funcionários e eu nunca pensei em trazer isso para dentro de casa. Eu faço lá, e lá eu sou muito bom nisso, eu nunca pensei em trazer dentro de casa. E aí eu falei, o meu filho, muito provavelmente, como ele é muito pequeno, né? Mas muito provavelmente ele seja um analista, um comunicador, então tem muitas coisas que tu vê que para mim, se eu não conhecesse, parece bobagem o que ele está fazendo, da linha do analista, só para um spoiler, analista tem a linha de raciocínio, se tu quebrar a linha de raciocínio do analista, ele vai voltar lá atrás. Então, meu filho, se ele estiver fazendo alguma coisa, se tu interromper, ele vai voltar lá atrás. Então, se não conhecesse, não, filho, isso aí, tu já fez tudo isso aqui, vai daqui para frente. Não, é o perfil comportamental, então tu tem que respeitar o tempo dele, respeitar tudo isso. Então, conhecer tudo isso, conhecer perfil comportamental, como tu falou, tem que ser, isso aí tem que ser lá de pequenininho, começar a explicar, começar a ensinar. Ensinar as pessoas são diferentes. Não trata todo mundo igual, trata com respeito, educação, não trata todo mundo igual, porque as pessoas são diferentes. Elas gostam de escutar coisas diferentes, elas gostam de agir diferentes, elas formam o pensamento diferente, formar a forma como recebem a informação. Então, a forma como agem, a tomada de decisão. Então, realmente é extremamente importante a gente conhecer o perfil comportamental de todo mundo, né? Seria o Eric, que deu a nossa formação, ele falou no relacionamento que ele estava e ele fez, no início do relacionamento, uma análise de perfil comportamental da pessoa. Te recorda desse fato? Pô, imagina se É da fosse Manu, possível. é da Manu, da esposa dele, eles casaram agora, né? É da Manu. Agora. Imagina se tu soubesse, conseguisse fazer isso, tu sabe como agir com outra pessoa e a pessoa sabe como agir contigo, sabe o que tu gosta, o que tu não gosta, e tu não precisaria de conflitos aí durante algum tempo para conseguir se conhecer e se entender. Então, a importância é incrível, né? Exatamente. E eu vou te dizer, Cláudio, só um adendo, eu sei que a gente daqui um pouco estoura, mas os comunicadores, só um adendo, questão de perfil comportamental dentro do relacionamento. Eu sou prova disso. Eu fui entender com o meu marido quando ele fez perfil comportamental e eu entendi. Nossa, ele é planejador, analista. Isso explica muita coisa. Então, tipo, caiu a ficha, sabe? Sabe assim, faz plim, 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 plim. Super caiu a ficha, eu digo, nossa, agora eu entendi. Porque quando eu vou contar uma história, tá, peraí, mas tá faltando algum detalhe no meio, não tá fechando. Claro, não é o quebra-cabeça, sabe? E é a mesma situação que tu falou do executor. Tu vai contar uma história, tá, mas e aí? Cadê? E tu tá ali 3 horas contando. Tipo, tu tá ali empolgado contando da cor, do cachecol, não sei o que, da criança que tava brincando. Sai daí, o que eu quero saber com a criança? O final das contas não era comprar um carro e tu comprou o carro, não é isso? Então super importante. E quando tu começa a conhecer, e aí não precisa ter uma formação, tu começar a conhecer, obviamente ter a formação e tu conseguir fazer essa análise, é o top, né? Tu começa a entender com o raio-x na mão. Mas quando tu começa a entender isso, tu vê falando com a pessoa, né? Tu tá conversando com a pessoa, assim como eu atendi um cliente segunda, que na primeira sessão que eu conversei com ele, tu já tem assim, não, muito provavelmente esse cara é desse perfil aqui. E aí tu muda a comunicação, como que tu vai falar com aquela pessoa, como que tu vai fazer ela alcançar o que ela quer. Não adianta não história. No executor tu entrar, não, olha só, vamos planejar esse caminho aqui, e aí se acontecer isso, a gente faz. O cara perdeu o parceiro ali, não vai contigo. Então, quando tu começa a conhecer isso, muda a forma de falar. Eu falei no início, mudou minha vida como um todo. Mudou porque tu muda os relacionamentos, né? Muda tudo. Tu começa a entender as pessoas. E aí entender a esposa, entender filhos, entender pai, entender mãe, entender todo mundo, porque tu pegou um raio-x, tu tem um raio-x das pessoas. Não, agora eu entendo por que ela faz assim. Eu entendo por que ela não faz isso. Porque quando eu falo isso, por que ela se magoa. Então, é um raio-x, é um raio-x. É um raio-x. E assim, né, tipo, nossa, eu quero saber de raio-x, mas eu não sou coach. O que eu faço? Tu contrata um coach, lindo. É simples. Você contrata um coach. Você vai fazer um processo com um coach. Seja um processo de 10, de 5, de 3 sessões, não importa. Faça um processo de autoconhecimento.
paga só para tu ter uma devolutiva, só para tu ter esse raio-x e você entender, nossa, eu realmente faço isso porque eu sou assim. E aí a gente tem duas coisas, né? Do eu sou assim, eu entendo outro. Quando eu entendo, por exemplo, executorzão, vamos falar do executor. Quando eu olho ali, alguém me diz, nossa, eu sou executor. Aí tira 50 quilos das tuas costas, porque, nossa, agora eu entendo porque que às vezes eu não dou nem bom dia. Eu tô ali olhando pra frente, não dou nem bom dia pra pessoa. Depois que eu resolvi, eu entendi porque que eu sou assim. Nossa, gente, é transformador. É super transformador. Quando tu tira, eu não sei se tu teve essa sensação quando tu conheceu o teu perfil, de tirar um peso, de dizer, ai, cara, sou eu. Agora eu entendi, né? Pô, agora eu entendi. Agora faz todo sentido. E do executor, eu fiz a postagem ontem para falar um pouquinho do executor, é aquela questão de o executor nato, né? Tu tá falando com uma pessoa, e aí tu falou com uma pessoa, e chega uma pessoa e cola do teu lado e assim, pá, que grosseria, que horror, do jeito que tu falou. Eu disse, não, por que eu falei? Não tem nada demais. Você falou que grosseria. Não, é porque ele é direto ao ponto, né? Não tem frescura, ele é direto ao ponto. E aí, quando tu começa a entender isso, tu começa a escutar como tu foi grosso, pensa, tá, realmente, com aquele tipo de pessoa eu não posso falar assim. Eu fui um pouco, pareceu para ele um pouco grosseiro, embora a minha essência não tenha sido, minha intenção não tenha sido. Mas tu consegue te adaptar e te organizar para não ser o grosseiro. Por exemplo, um bom dia. O bom dia, tem vezes, pô, desculpa, não dei bom dia, me desculpa. Quando tu não tem esse conhecimento, tu sai falando. Falou a mensagem, e a pessoa que escutou do outro lado ou que leu uma mensagem pensa, pai, que animal, deve ter tido um dia muito ruim. E aí, quando vê, começou um conflito, um ruído naquela comunicação que não precisa ter, né? Quando começa a ter o conhecimento, então, a comunicação, que é o que a gente está tendo uma dificuldade extrema agora na questão de home office, que mudou todo tipo de comunicação. Então, é mais um ponto de conhecer o perfil comportamental das pessoas, da equipe, da família, dos relacionamentos, dos seus amizade. Facilita muito, né? Facilita muito até para os comunicadores precisam arrumar uma festa, um happy hour, chama o fulano lá, chama o fulano que ele vai fazer isso. Não bota para o analista, chama o fulano. Precisa delegar alguma coisa, tem um problema, vamos resolver. Chama o executor lá, chama o fulano de tal lá. Ele vai ter uma solução. Pode ser errada, mas ele vai botar embaixo do braço e ele vai fazer aquela errada dar certo. Exatamente. Quando tu tem um problema, uma dificuldade muito grande, tu não tá conseguindo sair daquilo ali, tá tipo o cachorro correndo atrás do rabo, chama o executor. Porque o executor é como tu disse, né? Ele tem o Google Maps, ele vai olhar e vai dizer, o quê? Não, é só uma pedrinha, ó, arrasta pra direita e pronto, tá aí o caminho. Continua. Então, e ainda vai te xingar no final, realmente. Ainda vai te xingar no final, perda de tempo. Olha, não viu que era só tirar o negócio daí, tira o negócio daí e continua. Tchau pra ti. É assim. Precisei de tempo de lá até aqui só para falar isso para ti. Exatamente. E aí, quando ele fala isso, eu precisei sair de lá e vim aqui só para falar isso para ti, o comunicador que tá lá do outro lado, o analista que tá lá do outro lado, vai dizer, que cara estúpido. Ou então, nossa, essa daí é uma mal amada. Não é? É bem assim que vão falar. Só que quando tu entende que ela ou ele é um executor, o que tu faz? Nossa, ok, ele tá achando que ele perdeu o tempo dele, mas ele resolveu meu problema. Vida que segue. Exato. Eu tinha um problema e agora não tenho mais. Segue. Vida que segue. Chega o executor, por exemplo, que fala isso para um comunicador que precisa de um reconhecimento. Se tu não conhecer, acabou, né? Cara, que grosseria, pô, eu tive um trabalho enorme para fazer isso aqui e tudo mais. Começa a contar uma história, o cara veio aqui, deu uma patada, resolveu e foi embora e ainda me chamou de burro, de lerdo. Então, quando a gente começa a entender isso, os relacionamentos, eles mudam, né? E aí, falando um pouquinho da parte que seja a parte um pouquinho... Tem a parte boa do executor, que a gente falou, e tem alguns pontos ruins. A gente falou já aqui. Pontos ruins não, pontos de melhora, vamos lá. Rude e grosso, por ele ser muito autoritário, muito autoconfiante, a opinião dele tá certa, ele vai embora. E aí tem a tendência a ser ditatorial, né? Ele pega aquela imagem, é ele que vai mandar. É ele que vai mandar, ele vai fazer todo mundo fazer daquele jeito que ele quer. Então ele é autoritário,
e não gosta de ser contrariado, né? Como a gente falou do feedback, alguma crítica, se for, ela tem que ser muito pontual. Vai me criticar? Não, mas me critica do jeito que eu gosto. Não vem me criticar com historinha, com talvez, com eu acho. Não vem me Mimimi. criticar assim. No começo de mimimi. Exato, não vem com, olha só, eu vou te contar uma história. Não vai contar nada. Onde que tá errado e eu vou ver como resolver. Então, tem que saber lidar com eles. Eles não, como a gente falou, eles não gostam de perder tempo. E a execução é mais importante que as regras. E é nesse ponto que eu queria chegar. O objetivo deles é o check. É o check. É fazer. E muitas vezes eles passam por cima de muita coisa que tinha que resolver antes. Então, regras, padrões, isso no ambiente corporativo é mais fácil de ver, né? Porque tem a tomada de decisão o tempo todo, embora em casa tenha, mas não é tão formal, né? Mas, nós temos que resolver isso aqui. O executor pegou, ele passou por cima de 35 pessoas, foi lá, falou com fulano e resolveu. Tá, mas, cara, tinha todo um procedimento, a gente passou por cima de tudo isso aí. É um exemplo que eu sou formado em TI. E aí a gente tinha, a gente programava. Então tinha que pegar uma programação, aí tem teste, tem homologação, tem uma porrada de coisa para conseguir chegar em execução, em produção. E aí, um momento, chegou um executor lá e pegou, não, isso aqui tá certo, pegou e passou por cima de tudo isso. Passou, resolveu o problema. Foi até lá em cima, resolveu, estava em execução, e deu uns 5, 6 dias e começou a dar problema naquilo. Por quê? Porque ele resolveu aquilo lá, só que ele passou por cima de teste, de homologação, ele passou por cima de um monte de coisa. Então, que eram necessários. Então, a gente tem, o executor tem que ter esse cuidado, né? Não, peraí, a gente precisa fazer, mas a gente precisa seguir esse caminho. Então, o executor, se conhecendo, ele quer resolver, mas ele tem que saber que em determinados tem procedimentos, tem regras, e você lidando com o executor, também conseguir passar isso para ele, né? Não, a gente vai resolver, a gente vai pegar e a gente vai resolver, mas a gente tem procedimentos e regras para seguir que são extremamente importantes nesse mercado, né? A Carla falou uma coisa que é muito, muito verdade aqui, que o executor também sofre com isso, e ele sofre, com certeza, porque ele não percebe, e é bem isso mesmo, Carla, o executor não percebe o que está fazendo. Aquilo é natural dele, porque faz parte do perfil dele. E de pegar tudo e vamos resolver, e passa por cima da boiada toda. O que precisa? O executor precisa ter o autoconhecimento, entender que ele é executor, e ele precisa desenvolver em si uma coisa chamada confiança. Os executores vão querer desenvolver uma coisa. Oi, estamos me ouvindo? Voltou. Então, é isso que eu estava dizendo. O executor precisa desenvolver a confiança. Por quê? Na verdade, eu vou pegar ali o tijolo. Vou pegar meu exemplo, tá? Vou pegar um tijolo e vou levar lá para a obra, porque se eu não levar o tijolo agora, não vai sair a tal da parede. Tá, mas e aí? Eu pedi para alguém levar o tijolo. Por que eu não espero aquela pessoa levar o tijolo? Tem um tempo certo. O importante é a parede sair. Coisas a serem desenvolvidas dentro de um executor. Entender que tem um tempo para cada coisa. E confiar nas pessoas que estão envolvidas naquele processo. Por isso que é importante entender as pessoas que estão envolvidas. Porque se tu entende da tua equipe, tu sabe que tu vai ter um analista que pensou em todos os passos para o tijolo chegar na obra. Sabe que vai ter um planejador que pensou que tem que ter o tijolo, que tem que ter o cimento, que tem que ter a areia. Então, é uma coisa que é complementar a outra, né? As coisas são todas complementares. Isso é muito importante. Desculpa, eu te interrompi. Não, isso aí, 2 comunicadores, isso aí. E tu falou do executor, que a Amanda comentou que sai ao natural, como a gente falou, da grosseria, que parece uma grosseria. Como tu foi grosso? Não fui, porque é natural dele, né? É natural falar desse jeito direto. Ele quer ir direto ao ponto. Então, como tu falou, ele se conhecendo, quando a gente se conhece, a gente começa, não, realmente, eu fui grosso. Determinadas pessoas eu tenho que ter outro tipo de jeito. Eu não vou falar com um comunicador assim como a gente, de uma forma tão direta que fosse com o executor. Então, para um líder de equipe, isso é extremamente importante, porque ele tem uns liderados abaixo, tem um time, eu tenho uma equipe que ele tem que motivar, ele tem que desenvolver, ele tem que fazer acontecer. Então, ele tem que saber trabalhar com cada tipo de pessoa. Para a família é extremamente importante também, porque tu tem que saber como falar
com as pessoas, com as pessoas da tua família. Cada pessoa, não é tu botar tudo dentro de um saco e falar do mesmo jeito para todo mundo. Cada pessoa recebe de um jeito, Uhum. cada pessoa vai ser motivada por um jeito. Então, cada pessoa vai se magoar por alguma coisa que tu falou, ou se motivar por uma coisa que tu falou. Então, conhecendo isso, Exatamente. eu sou muito suspeito, né? Conhecendo isso, te dá uma outra visão de vida. Te dá uma outra visão de vida, tu começa a ver as coisas Exatamente. completamente diferentes. E tu toca na comunicação, que a comunicação é o principal. Todas as relações que a gente tem através de comunicação, verbal ou não verbal. E aí, quando tu chega nesse Uhum. ponto do conhecimento do perfil comportamental da comunicação, muda tudo, né? Aí o jogo, parece que o jogo vira. Não, peraí, muda tudo. Os problemas que eu tinha não eram problemas, eram só conflitos entre perfil comportamental em alguns relacionamentos. É só saber conversar com essa pessoa. Então, conhecendo isso realmente incrível, né? É Surreal. surreal, né? É surreal. E uma coisa que eu acho muito legal, né, Calvary, que a gente pode falar aqui da questão de perfil comportamental e do executor em si, é que às vezes, como tu falou no começo, né? Todo mundo tem todos os perfis, uns em maior quantidade, outros em menor quantidade, né? Às vezes tu liga o modo executor. Eu, às vezes, ligo o meu modo executor. Por exemplo, vou te contar a minha mãe, ela foi diagnosticada com Covid, tá? E aí ela tava no hospital, isso, aquilo, outro. E aí quando saiu o resultado, os médicos disseram, ó, seu pai e sua irmã também tem que fazer. E aí eu peguei e liguei pro meu pai e disse, ó, pai, tu e minha irmã tem que fazer o teste da Covid. Aí ele, não, porque eu não vou fazer, começou a enrolar, não sei o que e tal. Eu não, ó, eu ligada lá no modo executor, tá? Não, tu tem que fazer, porque tu vai fazer amanhã, eu já contatei, eu já liguei pro laboratório, eu já sei quanto custa, eu já vou pagar, e é só vocês irem lá às 8 horas da manhã e fazer. É só isso. E meu pai, não sei o que, aí eu comecei a entrar no modo executor, enchendo o saco dele, enlouquecida, porque eu só queria ver o quê? O teste feito. Era só o que eu tava vendo na minha frente. Check, teste feito, check. Só o que eu tava vendo na minha frente. E aí, eu perguntei, tá, mas... Aí eu parei, ó. Tá, pai, mas o que tu precisa pra fazer o tal do teste? Meu pai é planejador, tá? Aí ele me respondeu assim, ai, deixa eu botar minha cabeça no lugar e fazer uma coisa de cada vez. Primeiro, eu quero entender como é que a tua mãe tá lá no hospital. Depois eu quero fazer o teste. E aí eu caí, né? Caiu a ficha de assim, nossa, eu tô sendo executor em nível hard. Liguei um modo executor. E o que eu quero trazer com isso? Existem alguns momentos na tua vida que tu vai ligar o modo executor, que tu vai ligar o modo comunicador, porque aquilo te pede aquela ação naquele momento. Mas não é por isso que tu vai sair dando patada em todo mundo ou tu vai ser o melhor amigo de todo mundo. Então, reconheça qual é o teu perfil, entenda, e quando você liga o modo executor, tu também precisa entender. Liguei o modo executor. Então, isso para te não magoar as pessoas, porque eu tenho certeza que nessa pressão que eu fiz com meu pai, eu não magoando ele também. Porque não estava no momento dele, ele queria resolver do jeito dele, que era um jeito passo a passo, calmo, e juntando as pecinhas do quebra-cabeça. Então, como é importante a comunicação, né? Eu tive um episódio que eram duas pessoas que eles precisavam tomar uma decisão. E aí tu começa a conhecer um pouquinho o perfil e fica muito mais fácil de identificar de longe as pessoas, né? E aí, assim como a gente tem na formação que a gente tem o adesivo, qual é o nosso perfil comportamental, parece que quando tu conhece, de longe tu consegue ver até pela forma de falar, se é mais cadenciada, se é mais rápida e tudo mais. E aí estava um conflito que eles precisavam tomar uma decisão. E aí um queria tomar a decisão muito rápida, ele disse, não, vamos fazer isso agora. E o outro, não, peraí, a gente não pode fazer assim, porque a gente tem que pensar nisso, a gente tem que pensar naquilo. E foi onde eu entrei, né? Não, vamos lá. E aí a frase que tu usou é perfeita, né? O que tu precisa? Olha só, precisa tomar essa decisão. O que tu precisa para tomar essa decisão? Não, eu preciso fazer isso, o planejador lá. Isso. Tá, beleza. Eu tô falando, o que tu precisa para tomar a decisão? Não, eu preciso que seja para ontem, tá? Beleza, preciso que seja para ontem. Mas e como é que a gente pode fazer para isso aqui, esse planejamento, tá dentro da tua tomada de decisão? Exato. Não, tá, a gente pode sentar e organizar e tudo mais, mas a data que a gente precisa é tal. Beleza, vamos organizar. Então tu começa a fazer o meio de campo, né? Começa a entender, né? Não,
que tu precisa para isso acontecer? Ah, eu preciso disso. E o que tu precisa para isso acontecer? Eu preciso disso. Não, então vamos organizar isso que a gente vai fazer acontecer. E isso foi num episódio que não foi no meio corporativo, mas dá para usar o tempo todo no mundo corporativo, né? Então, na família, no mundo corporativo, pô, eu sou suspeito, eu sempre falo, né? Para mim, perfil comportamental, na vida. Abrir uma porta diferente, um portal diferente, né? É pra vida, né? E isso que tu falou é tão importante, porque o executor tem esse modo tão acelerado, o modo executor, que é esse modo 5 minutos comunicadores, joia. Ainda bem que a gente tem uma executora aqui no meio. A gente tá nesse modo, o executor tá no modo tão acelerado que às vezes tu fazer uma perguntinha só, ele já volta para trás e começa a ver as coisas lá do Google Maps, né? De forma de cima de novo e entendendo todos os passos. Mas... sai do automático. Então, a gente tem 5 minutos, conforme a nossa executora aqui acabou de nos passar. Acho que a gente podia falar como conviver, então, melhor com o executor, né? Vamos lá. Então, como a gente comentou, é sem embromação, né? Não vem me contando história. Quer alguma coisa do comunicador? Do executor? Vamos direto ao ponto. E a gente tem que deixar ele no nível de tomada de decisão. Embora, quando a gente conhece, a gente sabe que a gente pode estar decidindo por trás e estar resolvendo ali para ele. Mas ele tem que estar no cargo de autoridade de tomando decisão. A gente precisa deixar, porque é onde ele se sente bem, é onde ele gosta. E aí tu comentou muito, a gente usa muito no desenvolvimento humano e colocar metas, né? Ele gosta de desafio, ele gosta de ser desafiado. Então, eu preciso que tu entregue esse relatório daqui a 15 dias. Pô, 15 dias pro executor, não. Não, eu preciso que tu entregue esse relatório daqui a 2 dias. Ah, não, peraí. O cara me desafiou, eu vou fazer. Agora, mas eu vou entregar em um dia. Eu vou entregar para ele em um dia. Não interessa o que ele vai fazer. Ele pode passar por cima de muita coisa, mas ele vai entregar. Então, é saber controlar isso, né? Colocar metas, né? Ter sempre uma meta bem clara com o executor. Exato. Vai complementando. A mente do executor é muito ágil, então a gente precisa... Tu não bota o executor numa equipe, e na família, né? Não bota o executor que vai planejar uma viagem. Não bota, olha só, o que tu acha da gente ir para tal lugar? Não bota o executor nisso aí. Não, chega para ele, olha aqui, ó, nós vamos... É isso aqui que a gente tem. Nos ajuda a resolver isso aqui. Ele vai dar um jeito, vai ligar para o aeroporto, ele vai conseguir voo, ele vai conseguir hotel, ele vai conseguir tudo. Mas não bota lá no planejamento, porque tu perdeu o parceiro ali também de novo. E a questão é na hora de fazer, né? Na hora do fazer. Cara, tem que fazer. Tá, é tu que faz. Pronto. Exato. Não me vem querendo planejar. Não, é na hora de fazer. Coloca a pessoa na hora certa dentro de um planejamento, dentro de um projeto, né? E aí a questão dele ser grosso e duro, né? Ele tem, e tu comentou isso já, né? Ele por dentro ele é uma pessoa extremamente amorosa, normalmente, né? Então, aquilo ali é a máscara, é o jeito, é a carapuça que ele usa, a fantasia que ele usa para conseguir resolver o que ele acha importante para ele. E uma capa, né? Exato. E serve para ele. Ele resolve muita coisa com essa capa. E aí o outro o eu te disse, né? Vou falar eu te disse pro executor, ferrou, né? Não, ferrou. O pior feedback que tu pode dar pro executor é eu te disse. Aí ferrou. Ele é autoconfiante, ele é autodeterminado, e tu vai lá e tu tá querendo dar uma machadada nisso tudo. Aí sim, tu arrumou um inimigo forte, né? Né? E tu pode ter certeza que se tu falar, eu te disse que ia dar errado pro executor, ele vai dizer, agora eu vou fazer essa porcaria dar certo. Eu vou. Não me incomoda que eu vou fazer isso aqui dar certo. E ele vai mover mundos e fundos pro negócio dar certo, só pra provar pra pessoa que o eu te disse que ela disse que estava errado. Não, quem estava certo era eu. E esse é o executor, né? Esse é o lindo executor. Dentro de todas as suas facetas, seus pontos de melhorias e seus pontos ótimos de pontos positivos. E eu acredito o seguinte, Cláudio, eu acredito que tu também deve pensar assim, é tudo uma questão de equilíbrio, de autoconhecimento e de entender, opa, eu sou um executor, não usar isso como desculpa e como bengala, porque, eu sou executor, então eu sou mal educado. Oi? 20 segundos, 15. Tchau. Beijo, até a próxima. Brigadão, Daphne. Brigadão aí pela parceria. Excelente noite. Brigadão, pessoal. Beijo, tchau.